Paola Yoko Nakasone é licenciada em português pela Universidade Nacional do Nordeste, UNE, especialista em ensino de línguas com ênfase em línguas estrangeiras pelo Instituto de Educação Superior Línguas Culturas Chaco e aluna do mestrado em línguas estrangeiras pela Universidade Nacional de Luján. No campo do ensino de português, é formadora de professores no CIES São Fernando Rey e Puerto Tirol, na província do Chaco, e atua como professora no contexto de privação de liberdade na Tecnicatura de Comunicação do Instituto de Educação Superior, IES Rodolfo Walsh. Desempenhou diversas funções técnicas na direção de plurilingüismo e interculturalidade, assim como em outros órgãos oficiais do Chaco. Seus interesses de pesquisa abrangem o desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino de português e o ensino de línguas em contexto prisional. Passo a palavra à professora Paola Yoko Nakasone com seu trabalho intitulado Ensino de Português em Contexto Prisional. Bem, no primeiro momento, gostaria de agradecer profundamente o convite da professora Fransone e aos professores que fazem parte da UNER, e também a vocês, os estudantes, que estão do outro lado, acompanhando sempre as propostas que eles fazem. Bem, eu vou compartilhar com vocês o ensino de português em contexto prisional, que é o que eu faço, como vocês já escutaram da Eugênia. No tecido pedagógico, cada experiência de ensino e aprendizagem coloca desafios, gera reflexões e produz decisões cruciais. Nesse sentido, gostaria de compartilhar com vocês reflexões relativas a uma modalidade de ensino que muitas vezes fica à margem das discussões. A educação em contexto de privação de liberdade, especificamente no ensino de línguas estrangeiras, com foco no português. Meu objetivo é dar a conhecer o trabalho que estamos levando a cabo nesta área, na cidade de Resistência, na província do Chaco, e apresentar os desafios e as reflexões que surgem ao ensinar português como língua estrangeira em um ambiente tão singular como é o sistema prisional, um espaço pouco conhecido, denominado informalmente contexto de encierro, a modalidade que na Argentina chamamos de educação em contexto de privação de liberdade. Seguinte, Eugênia, aí organizei a minha fala considerando os seguintes eixos: o marco jurídico, o marco institucional, o marco didático-pedagógico, e aí, para nós conversar um pouquinho mais sobre o que faz com as perspectivas de ensino de língua nesse contexto plurilingüe, das aulas, também, sempre, e características de contextos de ensino, para nos situar no contexto que eu estou a falar com vocês, que tem a ver com o espaço físico, quantidade de estudantes que a gente pode ter, como eles têm acesso à cruzada, os horários, e outras características que fazem a esse contexto. Depois, vou fazer uma pequena conclusão. Tá? A próxima, por favor. Do ponto de vista jurídico, e com relação à educação em contextos de privação de liberdade, no capítulo 12 da Lei de Educação 26.206, de 2006, no artigo 55, estabelece que, em minha tradução, o exercício deste direito não admite limitações nem discriminações alguma vinculada à situação de privação de liberdade, e ele será comunicado a todas as pessoas privadas de liberdade desde o momento de sua entrada na instituição. Essa lei está em conformidade com o artigo da Constituição, o 14, o direito à educação. E a lei específica em matéria de execução penal, número 24.695, de 2011,
nos seus artigos 133 a 142, e são estabelecidas diferentes questões relacionadas à educação, como o direito à educação, como toda pessoa privada de sua liberdade tem o direito à educação pública, que deve ser integral, permanente e de qualidade para todas as pessoas privadas de sua liberdade em suas jurisdições. E garantia da igualdade e gratuidade no exercício desses direitos, incluindo, portanto, a participação das organizações não governamentais e das famílias. Além disso, os internos devem ter pleno acesso à educação em todos os seus níveis e modalidades. Tá? Esse é um marco legal que também depois vai ser ajudado, ou a partir desses dois, você vai promulgar no 2011 a Lei de Estímulo Educativo, que é a Lei 26.695, que oferece às pessoas privadas de liberdade a possibilidade de continuar ou começar seus estudos com incentivo adicional da redução de suas penas e sua possível reinserção no mercado de trabalho, sem voltar a se encontrar na mesma situação. Pode-se dizer que o objetivo fundamental é incentivar as possibilidades de integração social dessas pessoas, não através, mas apesar da reclusão e das instituições. Esse marco jurídico, tanto educacional como penal, nos convida a reconsiderar a percepção de quem se encontra nessa situação, não como internos ou reclusos, palavras utilizadas nem no cotidiano dentro do contexto, mas como estudantes, sujeitos de direitos, como pessoas com direito à educação. Dessa perspectiva, é possível começar a deslocar os estereótipos que circulam sobre o espaço carcerário, tarefa fundamental quando pensamos na formação de docentes que iriam trabalhar no espaço. Seguinte, por favor. No que diz respeito ao marco institucional, situa-me meu relato, no presídio de homens localizado na periferia da cidade de Resistência, na província do Chaco, no bairro Villa Barberán. Cenário de uma experiência educativa única no Estado, onde os muros da instituição penitenciária contrastam com a fragilidade das histórias que se entrelaçam no seu interior. Nessa prisão, o Instituto de Educação Superior Rodolfo Walsh traça um caminho comum, tendo levado há 8 anos um curso de tecnicatura em comunicação social com orientação multimídia, para o contexto de privação de liberdade, Em comum, a gente fala porque através dessa ação que responde às leis mencionadas, anteriormente, o curso vem a estender a oferta de ensino destinada à população em esse contexto, A educação básica também agora tem a educação superior não universitária. Isto é, além de poderem completar o ensino fundamental e médio, dentro desse espaço, eles, os detentos, têm a possibilidade de fazer uma tecnicatura agora. A ação também é comum, porque a presença de docentes na prisão vem evitar os custos que a transferência dos detentos da penitenciaria até a instituição educativa envolveria, facilitando ao mesmo tempo a logística, uma vez que não se precisa nem de veículo, nem de guardas, especificamente, para o traslado e acompanhar os detentos até alguma instituição que seja externa da alcadia. Tá? Seguinte, por favor, Eugênio. Quanto ao marco didático pedagógico, destaco, em primeiro lugar,
que as perspectivas que orientam o ensino de português estão embasadas nos princípios de intercultural e plurilingüe. De acordo com as diretrizes que orientam o ensino de línguas na Argentina e na província, os documentos nacionais, que são os NAP, de língua estrangeira, as diretrizes pautadas pelo projeto de melhora para a formação inicial dos docentes de língua estrangeira, mencionados ontem nem pela professora Eugênia, que nós também temos aqui na província documentos provinciais que acompanham nosso estar nesses espaços. Temos a Lei 6.604, de 2010, onde estabelece como línguas oficiais as dos povos originários, que são Com, Mocó e Cuiti. Também temos a Lei 6.809, que faz dentro do sistema educativo de nossa província, de forma obrigatória, por o português como língua estrangeira. E também temos outra lei que também acompanha esse processo de ensino para todos nós, que é a Lei 1.887, que inclui como objetivo do sistema educativo promover o plurilinguismo e a interculturalidade. Então, essas são algumas das leis que fazem que nós estemos presentes nesses espaços educativos em todos os níveis do sistema. Esclareço, a propósito, que a própria oferta desta tecnicatura, que eu formo parte, também é plurilingüe, porque nela os estudantes acedem ou têm acesso a português, inglês e como. Agora, gente, passando especificamente às aulas de português, que é o que a gente faz, como em todas as aulas de língua estrangeira, no contexto isolíngue, no nosso país, na sala circulam tanto o espanhol, como língua materna, quanto o português, como uma língua estrangeira, gerando um diálogo grupal dinâmico. O entrelaçamento entre essas duas línguas responde às necessidades momentâneas dos falantes. E como a professora, acho, como mediadora, orientando as diferentes narrativas que surgem no cotidiano de nossas intervenções. De fato, todos os professores somos coordenadores, mediadores dos diferentes diálogos que vão surgindo, nos quais incentivamos os estudantes a tomar a palavra, a assumir a cada um lugar de enunciação. Um espaço complexo e rígido, que o circuito carcerário constitui. Com a equipe de docentes, entendemos que essa tomada de palavra, ou da palavra, pode empoderá-los, pode abrir-lhes possibilidade de mudança e transformação dentro da situação social, dentro desse sistema carcerário. Uma mudança que pode tanto ser imediata, possibilitando uma melhor qualidade de vida dentro da prisão, ou para a sua situação processual, quanto imediata, voltando para uma transformação a longo prazo. É claro que o espanhol, como língua materna, se manifesta nas diferentes variedades linguísticas faladas pelos alunos, que provêm de diferentes pontos da província do Chaco, pois nem todos são resistenciados. Segundo Romain, o dialeto social proclama que somos e de onde vimos. Nesse sentido, poderíamos dizer que, no contexto prisional, surge um novo dialeto social que constitui um contexto plurilingüe de ensino. Esse modo de dizer próprio emerge muito claramente na dimensão lexical. Por exemplo, a palavra ranchada, estava por dizer em português, para nomear o pavilhão onde os alunos moram. Temos também a palavra paloma, para quem leva ou traz informação. Capanga, para designar o prisioneiro, que é a autoridade no pavilhão. Gato, ou descanso,
que mencionarei daqui a pouco, né? Vocês vão me escutar com esses exemplos. Esses dialetos sociais conferem aos estudantes um sentido de pertença, de comunidade, de fala, cujos limites são determinados por fatores sociais. Ainda com relação a esse contexto plurilingüe de ensino, as professoras de língua da Tecnicatura partilhamos com o Calvete a convicção do vínculo estreito entre língua, cultura e identidade. Nas palavras desse autor, a língua desempenha uma função identitária, como um documento de identidade. A nossa língua é o modo em que falamos, são reveladores, né, de quem somos, revelam a nossa situação cultural, social, étnica, profissional, a nossa idade, a nossa origem geográfica. Dizem respeito de nossa identidade, destacando também aquilo que nos diferencia dos outros. É necessário, portanto, considerar que a língua materna, com seus dialetos sociais carcerários, e a língua estrangeira, que rompe nessa comunidade, coexistem na sala de aula e que permite refletir sobre a própria língua, em contraste com a estrangeira, e gerar novas interpretações. Nesse sentido, considero especialmente esclarecedoras as palavras de Rebu, quando afirma que toda tentativa para aprender uma outra língua vem perturbar, questionar, modificar aquilo que está inscrito em nós, com as palavras dessa primeira língua. Aqui, passo na sequência, apresentar algumas características do contexto de ensino, né? Para que nós podamos nos situar nesse espaço. A normativa estabelece que a possibilidade de estudar em contexto prisional depende do bom comportamento dos detentos durante certa quantidade de tempo de reclusão. De acordo com o costume institucional de punição-recompensa, estudar representa uma recompensa e autoriza também a retirar livros da biblioteca, ação que não é permitida para as outras pessoas que não estão dentro do sistema educativo. A maioria dos alunos costuma ser membros de pavilhões cristãos, que incluem detentos, né, católicos e evangélicos. No que diz respeito à idade, eles têm entre 19 até 63 anos, com biografias educacionais diferentes. Alguns completaram ou começaram os níveis anteriores, dentro do mesmo âmbito de privação de liberdade. Já outros, que são a minoria, o fizeram fora, com percursos intermitentes, na maioria desses casos, né? Note-se, no entanto, que a quantidade de pessoas que compõem o grupo durante o ano escolar não é constante também, não. Ela vai variando desde o começo do ano, devido a transferências para outras unidades e também pelos diversos inconvenientes que surgem dentro do presídio, tá? E dos pavilhões, especificamente. Enquanto o espaço físico, gente, onde eu faço minha atividade diária, é destinado, né, a um desenvolvimento aí, de todos nós que estamos dentro desse contexto, é um setor especificamente localizado aproximadamente a 200 metros da entrada, do ingresso da instituição. Nesse trajeto, o pessoal docente é escoltado pelos gatos, termo utilizado pelos alunos para se referir aos guardas. As salas de aula são bem diferentes daquela que nós estamos habitualmente, né, trabalhando. Tem um corredor que vai distribuindo as salas com portas trancadas com cadeados, gente, do lado de fora. E 3 pequenas janelas que são toda a ventilação e a luz natural que temos de fora. A sala tem um quadro branco e também tem escrivaninhas de metal. Tem um ventilador, só um, e por questões de segurança,
não temos tomada. Então, você tem que ter todos os resguardos, né? Quando você quer trabalhar alguma questão que precisa de tomada, vai ter que pensar que vai ter que ter carregado as suas baterias para dar aulas aí. Do lado da porta também, nós temos uma janela, né, de vidro para os guardas observarem quem está dentro da sala. O fato dos guardas não estarem dentro, nem com nós, dentro da nossa sala, nosso espaço áurico, confere uma certa margem de liberdade para nos movimentar e nos comunicar, tanto docentes quanto estudantes, criando um que possibilita um diálogo que dilui as barras de ferro no momento da aula. Nesse espaço, as cadeiras se tornam refúgios temporários para nossos alunos, permitindo-lhes se afastar momentaneamente das limitações físicas do seu cotidiano. E aí onde eles conseguem tomar a palavra como estudantes, livrando-se temporariamente do rótulo de reclusos. As características da sala e as restrições que seu tamanho também impõe devem absolutamente ser consideradas na hora de planejar as nossas próprias aulas. Nesse âmbito, não é possível contar com a possibilidade de deslocamento, né? Para ir para outros espaços físicos, como um pátio ou a biblioteca. O fato dos espaços serem reduzidos afeta a dinâmica da aula também, especialmente em situações de tensão que podem acontecer tanto quanto os estudantes enfrentam dificuldades para se fazer entender em um diálogo, ou, por exemplo, como quando eles se veem afetados por situações externas, alheias ao espaço áurico, né? Quando algum benefício é denegado, por exemplo, ou uma situação de revista, né, acontece momentos antes de ir para as aulas, ou reconhecimento de ou tem aí uma notícia, né, da família que os preocupa. Então, esses aí se vai formando momentos de tensão na sala de aula. Os momentos também podem acontecer devido a descansos. Um termo que destina no léxico carcerário são as provocações verbais, que esses também, se eles se fazem, sim, ao ser de diferentes pavilhões, isso acontece às vezes, tá? Então, aí a gente tem que estar mediando todo o tempo. Se bem o horário oficial das aulas, né, tanto da educação básica como a superior, é das 7h30 até as 12h30, os protocolos que regem para a entrada e a saída da área educacional do presídio fazem com que as aulas comecem às 8 da manhã e finalizem para as 11h30, mais ou menos, né? Nunca é bem certinho o horário de saída. Noticia que tanto os alunos quanto docentes somos acompanhados por guardas, seja nos trajetos pavilhão, sala de aula, pavilhão, quanto no percurso que leva os docentes da porta de entrada até a sala de aula e vice-versa. Existem regras enquanto também a vestimenta que nós devemos usar. No caso das mulheres, as professoras, né, não podemos assistir com os pés descobertos, nem com unhas pintadas, nem com perfumes também. Não se pode vestir roupa preta, também as cores são condicionantes, sim. Pelo geral, temos que ir de branco, tá? Também é outra questão que a gente não pode usar, porque é considerado de perigoso, usar lenços, cachecóis e cintos. Também estão proibidos celulares e as chaves. Com respeito a essas restrições, os docentes assinamos um ata-acordo já no começo do ano, no início,
E isso também nos dá a possibilidade de que nós sejamos revistados, tá? Só temos que mostrar os elementos que vamos ingressar na aula, mas a mochila a gente deixa fora. Está num armário que a gente tem para deixar as coisas nossas. Só temos que mostrar o que a gente entra para esse dia, na sala de aula. A próxima, por favor, Eugênia. Bem, e a modo de conclusão, para encerrar esta breve apresentação sobre o ensino em contexto prisional, gostaria de retomar o conceito de círculo de cultura, utilizado por Paulo Freire, ao falar sobre o processo de alfabetização, quando afirma que, ao objetivar-se o mundo, o alfabetizado se reencontra nele, reencontrando-se com os outros e nos outros, companheiros de seu pequeno círculo de cultura. Eles se encontram e reencontram, todos no mesmo mundo comum, e da coincidência das intenções que os objetivam, surge a comunicação, o diálogo que critica e promove as participantes do círculo. Considero crucial o desenvolvimento de meu trabalho conjunto com a equipe docente, né? Esse é nosso pequeno círculo de cultura. Nesse espaço singular que constitui o contexto prisional. Isso implica que trabalha, que nós podamos pensar, né, nesse trabalho interdisciplinário que a gente faz. Ou seja, nós apoiar no trabalho dos outros e que os outros se apoiem no nosso próprio trabalho, procurando dar voz aos estudantes, fazendo com que eles não se sintam silenciados. Enumero também aqui algumas práticas que vêm me ajudando para trabalhar nessa direção. Uma delas é o trabalho em oficinas. Constitui uma estratégia muito útil e versátil que propicia uma interação mais dinâmica e colaborativa. Tem duas áreas curriculares da tecnicatura em rádio e novas narrativas, com as quais vimos desenvolvendo um trabalho conjunto enriquecedor, uma vez que ele permite aos estudantes perceber a relevância do uso do português em diferentes contextos, em diferentes disciplinas. Então, essa é uma das formas que nós temos de nos apoiar como professores e apoiar também o trabalho que fazem nossos estudantes. A seleção cuidadosa dos materiais didáticos é outra questão. É essencial para evitar a abordagem de temas que puderem evocar memórias dolorosas. Podemos, no entanto, trabalhar textos que lhes permitam explorar e exprimir suas emoções e experiências de vida. Também, outra questão é a empatia e a flexibilidade, né? São igualmente fundamentais. Cada estudante tem uma história única, e adaptar nossas metodologias às suas necessidades individuais não só melhora o aprendizado, mas também constrói uma relação de confiança e respeito. Manter a motivação dos alunos em um ambiente de privação de liberdade é um dos desafios mais significativos que enfrentei. A falta de perspectivas, né, combinada com as condições de ambiente, né, do ambiente, pode levar ao desinteresse pelo aprendizado, né? Para combatê-lo, busquei criar um ambiente de aula que fosse acolhedor e que valorize cada pequena conquista dos alunos. A utilização das técnicas de gamificação, jogos e brincadeiras, também é interessante. Muita produção escrita, eles talvez não são tanto de falar, mas sim de escrever, tá? Então, você deixa eles escrevendo, deixa esse momento de escritura, eles aproveitam muito. Porque é a forma que eles podem dizer,
o que realmente estão se sentindo nesse momento, né? Que tem para nos dizer a nós. Bem, voltando, né, a essa questão das técnicas, também a escolha de textos interessantes em termos culturais ajuda a tomar as aulas mais dinâmicas, transformando o aprendizado em uma experiência mais positiva e recompensadora. É muito importante não pensarmos que, como docentes em contexto de privação de liberdade, somos super-heróis ou super-heroínas aí. Não, não podemos resolver tudo que os problemas que eles têm, né? Em que vamos encontrando na vida. Podemos, sim, fornecer ferramentas e criar um espaço onde os alunos podem refletir sobre suas experiências, desenvolver novas capacidades, construir seu propósito. Neste contexto, o ensino de português se manifesta não apenas como uma disciplina acadêmica, mas como uma porta para a autoexpressão e um elemento a mais para a sua reintegração social. É claro que o ensino de uma língua estrangeira em contexto de privação de liberdade vai além do simples conhecimento do texto, né? Vai mais lá, vai além do conhecimento do léxico e das gramáticas. Ele se torna uma ferramenta poderosa para a autoexpressão e o desenvolvimento emocional dos alunos. A capacidade de se expressar em outra língua permite que os alunos externalizem sentimentos e experiências de uma maneira nova e muitas vezes dou-me a licença de dizer até terapêuticas, né? Por exemplo, a produção de textos autobiográficos em português pode ajudar os alunos a refletirem sobre suas vidas, suas escolhas e suas perspectivas de futuro, promovendo autoconhecimento e se dar uma palmada nas costas, visualizando o futuro além desses muros. Agora, gente, vou compartilhar com vocês um trabalho que foi feito, né, um trabalho interdisciplinar que foi feito com várias professoras e foi escrito na aula de português, conjuntamente com novas narrativas, estivemos aí trabalhando, e depois, na rádio, que nós fazemos enlatados, produzimos enlatados, e depois ficam aí, né? Escutamos nós, na verdade. Mas é a prática que eles têm para a sua formação. E eu vou compartilhar um texto que foi produzido por eles, que eu gosto muito. Eu aviso já que não está corrigido nada, né? Está qual como eles escreveram. Nós, caminhando com dor, no limite dos esquecidos, unidos nos olhamos como espelhos saturados na sombra da vida. Nós olhamos homens anulados na escuridade, tentando não sentir-nos presos onde moramos. Sim. Bem, esse foi um texto produzido por eles, que marcou muito. E também foi um dos impulsores, né, para a escritora sobre esse contexto e a investigação sobre ele. Em resumo, quem educa em contexto prisional pode ser um agente transformador, quebrando barreiras e oferecendo novas perspectivas de vida. É um trabalho que exige paciência, criatividade e, acima de tudo, um profundo compromisso com a ideia de que todo estudante, independentemente de sua situação, tem o direito de aprender. E obrigado por me escutar. Muito obrigada. Ai, que... Você está emocionada, Patrícia? Eu também fiquei
emocionada aqui já, estou aí com lágrimas, né? Desculpem, realmente, muitos parabéns, Yoko, Obrigada. não apenas por esta apresentação, mas por tudo que deve ter implicado você chegar a escrever sobre esta experiência. Eu choro muito. Você não tem que chorar, porque tem que continuar falando, né? Agora Eu choro. Agora De muito mega emocional. São meus colegas do Sanfer! Que legal, que legal. Abrimos, então, a roda de perguntas, né, para quem quiser fazer alguma pergunta para a professora Yoko. Se eu puder, vou responder, porque eu estou achando isso aqui. Deus do céu. Vamos lá, Maria José. Eu acho que antes tinha uma outra pessoa, Patrícia, mas talvez fosse não sei. Se não falou eu, tá. Tudo bem. Não cheguei a ver, tá. Não, imagina. Vai Yoko, falando. Em primeiro lugar, parabéns. Agradeço por compartilhar essa experiência, que para mim é quase um mundo desconhecido e novo. E enquanto você contava, eu pensava o que significa para você, como professora em português, habitar essa escola. Se bem sabemos que toda escola é diferente, né? Mas tem particularidades mais, vamos dizer, mais diferenciadas do que outras escolas. Estava pensando você atravessada por todas essas restrições, proibições, o modo de você estar perante um público com essas particularidades, o fato de eles preferirem escrever em lugar de falar, como tomada da palavra, porque devem se sentir que estão com menor risco, né? Escrevendo e não falando, né? Então, eu me perguntava quais os aprendizados assim, mais marcantes que você sente que foi construindo como profissional de língua, né? A ver, deixa-me ver. Acho que o aprendizado que eu teve aí nesse momento é que eu não tinha consciência, vamos dizer assim, eu nasci antes, né, de que nesse momento eu me estou transformando na voz deles, tá? Então, isso é importante. Nós, quando trabalhamos lá com meus colegas, sempre estamos dizendo, somos a voz dos que estão do outro lado, tá? Porque eles não têm como dizer para o mundo o que está acontecendo lá dentro. Então, é a forma que nós... É isso. Acho que essa questão, né, de ter a responsabilidade e ser cientes, né, que somos a palavra desse outro que está lá sem poder falar. Essa foi a que mais me marcou neste aprendizado, né? Tarefa difícil, com certeza. Obrigada, Yoko. Parabéns, querida. Parabéns. Obrigada. Constança, você levantou a mão? Sim, muito bom dia para todos. Gostaria de dar meus parabéns para a professora e gostaria de saber se quando você começou tinha algum preconceito pelo contexto. Sim. E faz quanto tempo que você está aí? 8 anos estou trabalhando lá. Sim, eu comecei, no primeiro momento, eu esteve com mulheres, na Codia Mulheres, e depois, as mulheres, é outra questão, aí é outro papo, né? As mulheres no sistema carcerário não estudam, tá? Só são poucas, e acabaram se formando 2 pessoas, de um grupo de 14. No entanto, homens, nós já temos vários homens formados, né? Então, se decidiu institucionalmente que a gente trabalhe na Codia Varões pela demanda que tem, é a verdade. Tá? E desculpa, qual é a outra pergunta que você me fez? Se você teve um preconceito ao iniciar, você me falou que sim. Sim, eu tive medo. Quando eu entrei, sempre conto para meus colegas aí, e compartilho com eles muitos diálogos desse contexto, e assim, eu teve medo,
tá? Eu disse, ai, Deus do céu, onde eu estou me metendo, né? Mas tudo deu certo. Foi esse primeiro momento, e depois, agora já não tenho medo. Não. Novamente falo meus parabéns e obrigada pelo seu trabalho para compartilhar hoje conosco. É muito interessante e emocionante também. Obrigada. Obrigada. Obrigada também. Yoko, vocês recebem, você e a turma de professores, vocês recebem algum tipo de acompanhamento, orientação específica para... Não? Nada. Aham. É só a experiência que vamos adquirindo no longo do nosso percurso lá, e depois nós transmitimos aos que vão ingressando. Não faça isso, faça tal coisa. É o boca a boca que vai aqui. Aham. Aham. Tá? Por exemplo, que tipo de conselhos vocês dão aos novos? Tem muitos docentes? Nós somos, neste momento, somos 6 na formação não universitária, né? Depois temos o que é ensino médio, eles são mais, não sei quanto eles estão, porque nós não estamos em relação com eles. Claro. Cada um tem assim como seu mundo, né? Dentro do próprio contexto, temos nosso próprio mundo. Sei. E dentre esses conselhos que você dá aos docentes que chegam, que começam a trabalhar nesse espaço? A primeira coisa é nunca tentem de saber, porque muitas vezes aconteceu, né? Nós tivemos colegas que querem saber por que eles estão aí dentro. Não tem que saber, porque mais prejuízo ainda, né? Então, não. Essa é a primeira coisa que nós dizemos. Só você vai descobrindo sozinho na escritura deles o porquê que eles estão. Isso sai, isso decanta, e no tempo ele cai. Mas não é assim, como para ir curiosando, nem fofocando aí a vida do outro. Isso sai sozinho. Tá? Essa é a primeira coisa que nós dizemos. Que eles estão sempre aí. Depois de saber quem são os seus estudantes, eles investigam, né? Porque na rede você pode encontrar, né? Na questão legal, você pode encontrar notícias, né, de jornal. Então, nós dizemos, não procure, não, que você vai ir já com outra ideia, né, das suas aulas. Então, essa é uma das coisas, dica clave. A chave é essa. Quer dizer, a típica, digamos, a típica aula para trabalhar estruturas do passado, o que você fez ontem, ou por que você chegou aqui? Não, jamais, dos jamais. Não. Esquece, não. Nós trabalhamos outras questões, trabalhamos muito mais para o futuro, né? Essa questão de apoiar eles para dar um novo começo às suas vidas. O que ele já fez, já está, é momento de fechar essa porta e começar a caminhar um futuro melhor, tá? Eu posso dar informação, né, que eu tenho uma estudante, por exemplo, que saiu da universidade e continua a estudar agora com nós no instituto, fora. Nossa! Ele fala para nós, é muita pressão. Não se preocupe, nós vamos acompanhar. E aí estamos. Também temos a vantagem, né, que somos 2 professoras que estamos no contexto e fora dele, trabalhando na mesma instituição. Então, somos as que acompanhamos o estudante no momento de escolher seguir estudando fora. Tá. Ok. Patrícia, queria comentar. Bom, primeiro eu queria agradecer à professora Yoko por prestigiar nossas jornadas. Obrigado, professora. É a experiência super interessante que compartilhou com todos nós, né? E queria comentar aqui que Ángeles de Simón, que também está participando, ela diz que trabalha na prisão de Ushuaia, também ministrando oficinas de português intercultural. Temos outra experiência interessante de Ángeles de Simón. Deixou aqui uma mensagem para todos. E queria aproveitar esses últimos minutos de intercâmbio também para comentar que
essa experiência de ensino de língua estrangeira, como é o caso do português aqui na Argentina, também foi uma experiência desenvolvida na província de Corrientes. E eu queria perguntar para a professora Yoko, quando iniciaram aí em Chaco com essa experiência? Em que ano? 2017. Ah, tá bom. Já leva vários anos, né? Em Corrientes iniciamos essa experiência em 2013. Foi uma experiência, bom, que eu acho que levou 2 ou 3 anos de desenvolvimento, quando estava aqui em Corrientes abrindo a Direção Intercultural Bilíngue, esse ano, né, em 2013, e foi um acordo entre a Direção Intercultural Bilíngue e a Direção de Educação em Contexto de Privação da Liberdade. Um acordo que organizamos, me lembro, para abrir oficinas. Eram oficinas, não era no âmbito de um curso como você está trabalhando, né? Que acho que é uma tecnicatura, pode ser? É assim. É um curso de uma tecnicatura, sim, de 3 anos. Bom, em Corrientes organizamos, eu me lembro que trabalhei esse ano nessa Direção Intercultural Bilíngue, organizamos 2 oficinas. Uma oficina para a prisão de homens e uma oficina para a prisão de mulheres. E eu iniciei a experiência ministrando essas 2 oficinas durante 4 meses, e depois aí ficaram oficineiros, né, na frente das oficinas. Mas me lembro que nessa experiência, quando você contava que eles não falavam muito, na minha experiência foi ao contrário, né? Eles aproveitavam a aula de português para poder dizer alguma coisa, para falar, para contar as suas angústias. Eles queriam falar, obviamente que falavam em castelhano, ou alguns falavam guarani, mas, quer dizer, o que queria salientar é como a língua estrangeira também pode funcionar em termos de um espaço para explorar questões sociais e culturais. Então, pensar o ensino de línguas como uma educação linguística mais abrangente, mais ampla, né? Nesses contextos que são contextos muito complexos, a gente não pode esperar um grande desenvolvimento linguístico. Então, digamos que o perfil seria mais para a sensibilização das pessoas a questões sociais e culturais, né, para a diversidade. Bom, acho que nesse sentido, vejam a importância que tem também o ensino de línguas, se trata de língua estrangeira, ou podemos dizer que o português aí na região é língua regional, ou língua de vizinhança, né? Mas vejam que importante a educação linguística em qualquer âmbito educativo, né? Queria salientar um pouco isso e queria perguntar, Yoko, que quando você estava desenvolvendo essa questão das estratégias e das práticas didáticas que você implementa, queria perguntar como você seleciona os materiais, levando em conta que aspectos do grupo, ou se, e aí tem a ver digamos, o curso que você faz parte, como é essa questão da seleção dos materiais? Bem, os materiais, os materiais, pelo geral, nós conversamos, né, nós dialogamos com as outras professoras para onde vamos direcionar este ano a nossa produção final, sim? Então, aí, a partir dessa questão, eu vou selecionando, por exemplo, entrevistas, porque se eu vamos trabalhar, no caso, por exemplo, que nós tentamos sempre chegar a fazer uma rádio, né, um programa de rádio, então, eu trabalho entrevistas, trabalho também biografias de autores, né, de pintores, então, aí, para a parte cultural, de artistas populares, então, a gente vai selecionando esse tipo de textos, tá? Não sei se está a resposta aí que você estava esperando. Não, só queria saber, né, que materiais vocês escolhiam, como era essa dinâmica, né, na sua experiência. Tem a ver com isso também, porque vai depender do projeto final que nós vamos lograr, sim, o que nós queremos produzir. Por exemplo, um ano foi fazer uma murga, então nós trabalhamos muito essa questão dos sentimentos, então aí nós tínhamos esse objetivo, chegar a produzir textos para murga.
tá? E que falavam da questão prisional, da situação deles na prisão e todas essas questões. Outro ano, trabalhamos a questão dos murais. Nós já temos feito 2 murais dentro do presídio. Então, trabalhamos mais questões de artistas, como são os murais, qual é a linguagem que ele usa. Então, vai depender do projeto que nós botamos, né, no princípio do ano para levar aí, vamos procurando entre todas, porque uma precisa, ajuda a outra que não tem, e aí vamos e vimos com esse texto. Tá, muito obrigado, professora. Ai, de nada. Yoko, eu tenho aqui 2 perguntas, mas antes só queria dizer, para completar a ideia do Germán, com relação à educação linguística e ao ensino de línguas, trata-se sempre de nós ajudarmos os alunos a assumir o lugar de enunciação. Exatamente. Então, assumir um lugar de enunciação, obviamente, numa língua ou outra, é muito mais complexo do que na própria língua, mas trata-se sempre disso, né? Só queria completar isso. Tem aqui 2 perguntinhas, olha. Alguém pergunta, a Gabo Oliveira pergunta se você conseguiu fazer um glossário desse léxico específico. Ela ou ele diz, não sei se chamar de tumbeiro, como se diz, como dizemos em espanhol. Não. Okay. Só temos registros, assim, e do uso cotidiano. Nós começamos a falar, às vezes, com eles, né? No princípio, seguramente, pegamos muitas palavras deles e usamos. Bom, na hora de fazer, eles serão os primeiros fornecedores, né, de informação, com certeza. E depois aqui a Melina pergunta, o que motivou você para dar aulas nesse contexto tão singular? O desafio, gosto dos desafios. Aí as minhas colegas me conhecem, eu dou um desafio, eu vou, eu entendo. É assim. Tá? Ok. E agora estou nesse espaço e habito esse espaço e gosto desse espaço. Ok. Eu imagino que você deve ser uma presença muito esperada pelos alunos, né? Com essa energia aí que você tem. Não é mentira. Ok, eu não estou vendo mais perguntas. Me desculpem se alguma passou e eu não vi. Patrícia? Sim, fala. Tem aí uma da... sim, a Camila. E tem outra da Pamela Farfán também. Ok. Então, a Camila pergunta, se você tivesse que aconselhar um docente que quiser desenvolver o trabalho dentro desse contexto, qual seria o conselho que você daria? Conselho? Que se anime. Experimentar. É um espaço que nós temos também, né, com essa questão cultural que nós vamos formando, bem estereotipada, né? E depois, quando você está lá dentro, não é tão assim como a gente tem formado essa imagem. E você trabalha bem, e você está com pessoas que estão predispostas a aprender. Que às vezes isso nós que trabalhamos também em outros níveis, não acontece, tá? E eles esperam, como você falou, eles esperam, né? Nós esperamos. Esse momento de recreio, vamos dizer assim, do cotidiano, né? Então, é só se animar, é só encontrar força e se meter nesses lugares. Tá? Ok. E tem aqui uma pergunta da Pamela, outra aluna da licenciatura. Ela diz, quais são as maiores dificuldades que os estudantes têm ao aprender o português nesse contexto? Bem, o primeiro problema que nós temos, às vezes, é que não podemos entrar com todo os equipes nem necessário. Por exemplo, aparelho de som, celular para passar música. Então, às vezes, você só é seu modelo, tá? De fala.
Então, acontece essa questão. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. No caso da nossa tecnicatura, como tem essa orientação de multimídia, nós podemos levar nosso material esse, mas os outros professores dos outros níveis não podem entrar. Tá? O juiz deixou para nós levar esses materiais, porque tem que ter tudo com conformidade, né? Dos outros ministérios, não é só o Ministério Educativo, também aqui intervém o Ministério da Justiça, o juiz mesmo desse lugar, né? Das causas, e também a questão do presídio, como as regras que eles têm. Tá? Mas é uma coisa, vou dizer que eu vou tomar uma licença. É uma coisa meio esquisita, porque eles podem ter celular, mas nós, professores, às vezes não podemos entrar. Me entende? Então, é como que eles me emprestam o seu celular e eu uso a música deles, às vezes. É verdade. Ok. Uma coisa esquisita, né? Mas... Ok. Ok. Ok, então, Yoko, muitíssimo obrigada pela apresentação. E vamos ir passando para a segunda palestra prevista para hoje, que já para encerrarmos as GIELP. Muito obrigada, Yoko. Um abraço grande. Prazer, prazer, prazer.